Shalom! Voltamos ao nosso estudo sobre a volta de Cristo e tem sido estimulante olhar como Deus tem conduzido a história, como as coisas têm acontecido de forma que o propósito eterno de Deus se cumpra. E muito mais do que isso, olharmos o quanto nós estamos próximo da consumação de todas as coisas. Quando tudo aquilo que Deus falou que faria pelos seus profetas no livro do Apocalipse, a gente vê tão perto e isso nos causa perplexidade, admiração de como Deus tem o controle de toda a história. Hoje nós queremos falar sobre Israel. O papel de Israel nessa história, ele é fundamental, não apenas em relação ao final de todas as coisas, mas quando nós olhamos para toda a história do plano de redenção de Deus, nós descobrimos que Deus colocou Israel no centro de tudo. Como diz o meu grande amigo Francisco Nicolau, Israel é o relógio de Deus. E se nós queremos entender o que Deus está fazendo sobre a terra e como Deus quer conduzir toda a história até a sua consumação, nós precisamos olhar para Israel. Mas antes de nós olharmos para Israel, vamos olhar para o Senhor. Vamos orar. Pai, nós queremos pedir Tua graça sobre nós, que a Tua bondade seja conosco, Senhor, nos capacitando na compreensão da Tua palavra e que nós possamos ter o discernimento necessário para vermos aquilo que o Senhor fez, está fazendo e para onde o Senhor está nos conduzindo. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, quando a gente fala então de Israel, a gente precisa entender qual é o papel de Israel e a importância de Israel dentro desse contexto todo. Lembrando que até aqui nós temos olhado para aspectos isolados sobre a volta de Cristo. Mais para frente, nós vamos parar e ver como cada um desses itens se encaixa. Nós vamos ver um a um na sequência. E aí sim vamos ter uma visão geral de todo o projeto de Deus para o final dos tempos, que eu creio é o tempo que nós estamos vivendo. Bom, para falar Israel, nós precisamos olhar para o seu começo, olhar para Abraão, olhar, por exemplo, lá em Gênesis capítulo 12, e vemos como Deus fala com esse homem. Deus se volta para ele e diz: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, vem para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então Deus dá uma promessa para ele. Na verdade, Deus não deixa as coisas muito claras. Deus não dá detalhes. Deus está dizendo: sai e vem andar comigo. E à medida em que Abraão vai andando com Deus, ele vai aprendendo qual é o projeto de Deus e como Deus está agindo. Então, quando nós entendemos esse detalhe, nós vemos que, na verdade, Deus chama Abraão para que ele saia de um contexto idólatra e venha aprender o que é ter um Deus que é o único Deus, o Senhor sobre todas as coisas. É isso que Deus vai ensinar a Abraão. Então, ele que vivia num contexto politeísta, agora descobre que há apenas um Deus. Por isso que Deus vai se revelar ao povo de Israel, descendência de Abraão, dizendo: ouve, ó Israel, o Senhor é único. Então, quando o Senhor diz isso, ele está falando: olha, não existe outro. Qualquer coisa que saia fora disso é idolatria, é prostituição espiritual. Então, Deus faz uma promessa para Abraão: tira ele da sua família, tira ele da sua terra e dá a ele uma promessa. Uma promessa que se torna permanente, inquebrável da parte de Deus para com Abraão. E é uma promessa que nos alcança hoje, gentios, a igreja de Cristo. Nós somos incluídos nessa promessa de Deus que foi feita a Abraão. Eu convido você a ler comigo em Gálatas capítulo 3, os versos 13 e 14. Veja só o que o apóstolo Paulo fala sobre isso. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar,
porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então veja, Paulo está dizendo claramente aqui: a bênção que foi dada a Abraão, a promessa que foi dada a ele, nos alcança, a nós, gentios, que hoje compomos a igreja de Cristo Jesus. Então, todo o desenrolar do plano redentivo de Deus passa por Israel e por Jerusalém. É importante ter isso em mente. Todo o plano redentivo passa por ele, porque não chegaria a nós sem ter começado nele. Não seríamos portadores da bênção da salvação hoje em Cristo Jesus se Jesus não tivesse vindo através da descendência de Abraão. Então, é importante saber que todo o desenrolar do plano de redenção de Deus passa por Israel e pela terra de Canaã. Muitas pessoas tentam negar isso. Muitas pessoas tentam amenizar essa questão. E aí é que foi criada a famigerada teologia da substituição, que diz que a igreja substituiu Israel. Israel rejeitou, a igreja então foi colocada no lugar. A grande questão é que Deus não é pego de surpresa. Deus não tem dois planos. Deus não tinha plano B. Deus tinha apenas um plano: a partir de Abraão, abençoar as famílias da terra, e isso Deus continua fazendo até hoje. Então, a igreja não foi substituta de Israel. A igreja, na verdade, é uma sequência do plano. Deus começa com Abraão e vem até Jesus, e de Jesus continua com a igreja, mas todos nós ligados à mesma fonte, que é o próprio Deus, que nos dá as mesmas bênçãos de Abraão. Paulo, escrevendo aos Romanos, a sua carta aos Romanos, no capítulo 11, aliás, é um capítulo muito rico. Em Romanos capítulo 11, verso 1, o apóstolo Paulo diz: porventura terá Deus rejeitado o seu povo? E ele mesmo responde: de jeito nenhum. De jeito nenhum. Ou seja, a Bíblia é categórica: Deus não rejeitou Israel. Então, a gente precisa olhar, primeiro, todo o início da história de redenção, não a história do homem sobre a terra, que está lá no Éden, mas a história da redenção começa onde? Com um homem, Abrão, e Deus o leva para onde? Para uma terra, Canaã. Toda a consumação desse plano de redenção, ela termina onde? Quando esse mesmo Jesus, que foi enviado para a nossa salvação, vem aonde? Em Canaã. Então começa em Canaã, termina em Canaã. Começa com Abraão e vai ser consumado com descendência de Abraão, que vem para reinar sobre o trono de Davi, conforme todas as promessas feitas aos profetas, ou através dos profetas. Jesus era judeu, Jesus, homem, era um judeu. Ele nasceu em Israel. Jesus, quando ele subiu aos céus, ele subiu a partir de onde? De Israel. E quando ele voltar, ele voltará e reinará a partir de Israel. Os primeiros cristãos, os primeiros discípulos, os primeiros seguidores de Jesus, eles eram cristãos. Eles não queriam sair do judaísmo, eles queriam continuar sendo judeus, seguindo o judaísmo, mas crendo que o Messias esperado era Jesus. Então, eles eram judeus e continuaram, tanto é que eles só foram pregar a mensagem do evangelho aos gentios depois que veio a perseguição. Depois da morte de Estevão, veio grande perseguição, eles se espalharam e começaram a pregar. O evangelho chegou aos gentios, aos não-judeus. Então eles eram judeus e consideravam que realmente aquilo que Deus tinha começado era através deles, e Deus queria, através deles, abençoar as famílias da terra. Aí a gente volta para Romanos capítulo 11 outra vez. Eu convido você a olhar comigo os versos 30 a 32. Leia comigo.
Porque assim como vós também outrora fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia à vista da desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, para que igualmente eles alcancem misericórdia à vista do que vos foi concedido. Porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Deus não substituiu Israel. Deus abriu uma janela de oportunidade, o tempo dos gentios, e ele deu aos gentios a oportunidade de receber a mesma revelação que o povo de Israel. No entanto, o povo de Israel de fato se fechou. O coração do povo se fechou, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. É o que a Bíblia nos diz. Mas a Bíblia nos diz também que, da mesma forma como a desobediência deles, o fechar do coração deles, abriu uma janela de oportunidade para nós, gentios, agora o que Deus está fazendo em nós, gentios, a igreja, vai despertar neles uma volta para o Messias, uma volta para Deus. Então Deus não substituiu Israel pela igreja. Pelo contrário, ele quebrou, na verdade ele desfez aquilo que estava entre os dois. Deus quebrou, fez cair por terra tudo aquilo que representava uma parede de separação entre os dois. Veja só o que a Bíblia nos diz em Efésios 2, nos versos 13 a 16. Veja só. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Então Deus não substituiu ninguém. Na verdade, Deus reconciliou judeus e gentios. Quando a gente olha o comportamento dos judeus em relação aos gentios no Velho Testamento, no Novo também, quando a gente olha a maneira como eles lidaram com a conversão de gentios, nós vemos que o judeu, ele tinha muita dificuldade. Por ser um povo escolhido, tudo que não era judeu era imundo. Então, o gentio era imundo. Então, quando o gentio, ele queria se tornar um simpatizante, um seguidor do judaísmo, ele tinha que passar por todos os rituais, circuncisão, seguir a lei, mas de repente vem em Jesus que não precisa nada disso, é pela fé. Aquele que crê em Jesus está salvo. E o judeu tem dificuldade de aceitar isso. Então, em Cristo Jesus, Deus fez o quê? Trouxe salvação para os gentios. Mas em Jesus, o judeu, Deus também traz o judeu convertido. Quando o judeu se converte, ele se reconcilia com o gentio convertido. Então é isso que Jesus está fazendo. Judeu convertido, gentio convertido, formando um só povo, a igreja. Bom, voltando na história, vamos lembrar então que esse povo que iniciou através de Abraão, cresceu, né? Eles se multiplicaram, ficaram no Egito, vieram atravessar o deserto com Moisés, depois com a liderança de Josué entraram em Canaã, possuíram a terra, conquistaram aquele espaço, passaram a viver, veio a época dos juízes, entrou um período dos reis e então, depois de Salomão, vem uma ruptura, que é quando o reino se divide, o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte ficou com 10 tribos. O reino do sul, 2 tribos, Judá e Benjamim. E os levitas, que eram os sacerdotes que serviam no templo, eles ficaram divididos, porque os levitas não tinham possessão de terra. Então eles viviam
entre o povo, né? E quando houve a divisão, tinha levitas no sul, tinha levitas no norte. Então nós podemos dizer que no sul ficou Judá, Benjamim e parte dos levitas. No norte ficaram 10 tribos e parte dos levitas. Bom, aí lá em 931 a.C., teve essa ruptura, essa divisão. O Reino do Norte, Israel, ou também conhecido como Efraim. E o Reino do Sul ficou conhecido como Judá. Efraim, depois, lá no ano 722, quer dizer, praticamente 200 anos depois de ter dividido, 200 anos depois, o Reino do Norte, Efraim, Israel, foi invadido pela Assíria. E o Império Assírio, quando invadiu, ele não simplesmente manteve como os romanos, eles ali só dominando e administrando. Nem fez como os da Babilônia, que fez depois, eu vou falar, né, que levava os cativos. Mas os assírios, eles faziam diferente. Eles pegavam o povo, levavam, espalhavam sobre os povos, no meio dos povos, e trazia outros povos para habitar ali a terra. Assim, eles quebravam a identidade do povo. Então, quando a gente olha para a invasão do norte, a gente vê um povo que vai e não volta mais. Só que aí passa-se um tempo e Babilônia invade Judá, o Reino do Sul. Só que eles vão em bloco, né? Na verdade, eles vão em etapas, mas eles vão para o mesmo lugar, todos para a mesma região. E lá eles permanecem cerca de 70 anos e depois eles retornam. E aí eles vão reconstruir os muros com Neemias, eles vão refazer o culto com Esdras, enfim, eles vão reconstruir o templo de Zorobabel, enfim. Eles retornam depois de 70 anos, né? Mas eles sofrem essas consequências. E Israel, vamos dizer assim, passa a ser apenas aquela porção que voltou. E somente eles habitam aquele território que agora era Judá. Bom, aí o tempo passa, né, e nós vamos chegar agora lá em Jesus, porque isso é a história. Aí vem o período chamado interbíblico, né, quando você pega lá o final do Velho Testamento para o início do Novo Testamento, aquele vazio. Foram 400 anos de silêncio profético, sem grandes manifestações proféticas. Mas ali nós vamos ver que, na verdade, Deus estava preparando o coração do povo para a vinda de Jesus. Envia João Batista prepara o caminho de Jesus, ou seja, reacende no coração do povo a esperança messiânica e o desejo de uma manifestação iminente de um Messias poderoso. Então o povo vai a João Batista, eles se batizam no Rio Jordão, eles veem finalmente um profeta que se levanta. Mas, quando Jesus de fato se manifesta, aí entra João 1, verso 11. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Lá em 1 Pedro, capítulo 2, verso 7, diz que para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Ou seja, ele está dizendo que o povo rejeitou, os principais líderes espirituais do povo não reconheceram em Jesus a pedra angular e com isso eles perderam o tempo da visitação. Mas lembrando sempre que Deus não rejeitou o seu povo, Deus não excluiu Israel do seu projeto. Jesus anunciou que o templo seria destruído. E então, 64, 65, quando o império estava explorando de forma opressiva Israel, começaram a surgir muitas rebeliões. O império de fato explorava de forma brutal o povo de Israel. E as revoltas começaram a acontecer e aí o povo começou a se recusar
a oferecer o sacrifício diário ao imperador, porque no Império Romano tinha isso, o culto ao imperador, e tinha que se reverenciar e tinha que oferecer sacrifícios. E então eles começaram a rejeitar oferecer sacrifícios e culto ao imperador. A consequência disso é que no ano 70 depois de Cristo, o imperador Vespasiano, junto com seu filho Tito, vieram em guerra contra Israel para sufocar aquelas revoltas. Somente que depois Vespasiano teve que retornar à origem e Tito sozinho vem então e comanda a destruição de Jerusalém. E no ano 70, Jerusalém é totalmente destruída. Então imagina, eles tinham consciência de que o seu Deus era o único e no entanto eles perderam. E o templo do seu Deus único foi destruído. Isso com certeza foi de um impacto psicológico, emocional, de todas as formas contra eles. Bom, aí vem o ano 132 a 135 depois de Cristo, quando o imperador Adriano, ele decide reconstruir Jerusalém, o templo, mas da seguinte forma, ele queria que Jerusalém se tornasse uma cidade pagã. E o templo fosse reconstruído não ao Deus verdadeiro, mas fosse um templo dedicado a Júpiter. Então, o que aconteceu? Nova revolta, ou novas revoltas. Então, o imperador decide invadir e destruir tudo. Se até ali tinha sido destruído apenas o templo e parte da cidade, agora tudo estava um caos. Tudo foi colocado abaixo e Israel foi destruído totalmente. E o povo? O povo foi espalhado mais uma vez pelas nações. Novamente, eles se veem espalhados. E essa diáspora, esse tempo em que eles estiveram fora da sua terra, durou quase 2000 anos. Bom, e isso trouxe também um resultado prático ali. Por quê? Porque quando o imperador decide destruir Jerusalém, ele destrói no sentido de derrotar os judeus revoltosos. Mas aí, uma vez que ele consegue êxito nisso, ele vai reconstruir Jerusalém. E ele reconstrói a cidade e coloca o nome de Aélia Capitolina. Depois, ele reconstrói o templo. Não aquele templo, mas ele constrói o templo em Jerusalém e dedica o templo a Júpiter. E dá o nome à Judéia, a terra prometida, Canaã, que Deus havia dado a eles, dá o nome de Síria-Palestina. Por isso o nome Palestina é usado até hoje. Então você vê que na verdade foi uma armação do imperador apenas para descaracterizar a identidade judaica, a identidade do povo. Na verdade, essas terras nunca foram de palestinos. Foi uma usurpação que veio a partir do Império Romano. Bom, então com a queda de Jerusalém, houve também uma outra consequência, porque a gente sabe que enquanto Jerusalém estava de pé, os primeiros apóstolos, os que seguiram Jesus, os apóstolos de Cristo, que são os primeiros, eles continuaram orientando a igreja, continuaram dando direção à igreja, e vimos Paulo que vai até lugares longínquos e leva o evangelho chega onde nunca se pensou. Enfim, Paulo vai como um mensageiro da verdade, anunciando, espalhando o evangelho de Cristo por todo lugar. Então a igreja se espalha e ela vai crescendo, ela cresce. E quando Jerusalém é destruída depois do ano 135 depois de Cristo, a igreja que tinha permanecido, porque nesse ponto os apóstolos todos já tinham morrido, já não estavam mais ali, então essa igreja começou a perder relevância. Por quê? A cidade destruída, mudou de nome, o templo que tinha lá agora era de Júpiter, e o povo começou a ser desprezado. E a igreja de Jerusalém, a igreja cristã, não do judaísmo,
Mas a igreja cristã em Jerusalém, ela perdeu então a sua relevância. E a outra igreja, vamos dizer assim, a igreja que estava espalhada de gentios, ou na sua maioria gentios, se não totalmente gentílica, essa igreja foi aos poucos se afastando da sua origem judaica. Já não se importava tanto com as celebrações, com as festas, com aquelas questões que eram de costumes, culturas judaicas. Isso foi se perdendo com o tempo. Ao mesmo tempo, a igreja gentílica começou a assumir e absorver princípios, ações, festividades culturais que eram próprias de Roma ou pagãs. Né? Quando a gente olha, por exemplo, a celebração do Natal, a gente sabe que, na verdade, 25 de dezembro era, já naquela época, a celebração do Deus Sol. Não se celebrava o nascimento de Jesus. Mas quando o imperador Constantino, entre aspas, se converteu, quando o Império Romano começou a abrir as portas para a religião cristã, o que aconteceu como consequência é que as práticas pagãs entraram, e uma delas foi essa. Os pagãos começaram a ser aceitos como se fossem cristãos. Então, nesse caso, as práticas pagãs tinham que ser aceitas como naturais. E dessa forma, a festa de adoração ao Deus Sol tinha que continuar. Senão os pagãos não se tornariam cristãos. Então, o que acontece? O imperador transforma 25 de dezembro, dia da adoração do Deus Sol, como o dia do nascimento de Jesus. Mas essa é a história para outra meditação. Bom, então, a igreja foi aos poucos se afastando dos seus princípios, da cultura e daquilo que Deus havia dado através dos judeus. Agora eu quero que você leia comigo 2 textos. Nós vamos ler primeiro Jeremias capítulo 33, os versos 25 e 26. Leia comigo. Assim diz o Senhor, se a minha aliança com o dia e com a noite não permanecer, e eu não mantiver as leis fixas dos céus e da terra, então também rejeitarei a descendência de Jacó e de Davi, meu servo, de modo que não tome da sua descendência quem domine sobre a descendência de Abraão, Isaque e Jacó, porque lhes restaurarei a sorte e deles me apiedarei. Uau, veja o que Deus está falando aqui. Eu terei o povo em consideração e terei um líder sobre o meu povo, e a minha aliança com esse povo é tão grande que ela só vai acabar o dia que eu perder, Deus falando, né? O dia que eu perder ou deixar de ter aliança com dia e a noite, ou seja, acabar de ter dia e noite. Ou seja, só no final dos tempos, porque aí já toda a história terá sido consumada. Então ele diz, eu não rejeitarei a descendência de Jacó e de Davi. Não rejeitei de jeito nenhum. Agora nós podemos olhar o segundo texto que eu falei, que é Romanos capítulo 11. Romanos 11, eu já disse, é um texto fundamental para compreendermos Israel e o seu papel hoje. Romanos 11, os versos 28 e 29, diz assim, quanto ao evangelho, são eles inimigos por vossa causa, quanto, porém, à eleição, amados por causa dos patriarcas, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Então, Deus está falando aqui que ele não revoga aquilo que ele fez. Deus escolheu Israel e nunca, em momento algum das Escrituras, consta que ele revogou aquela aliança. Bom, esses quase 2000 anos de diáspora, nós vemos muito poucos registros históricos sobre Israel, porque afinal de contas, eles estavam espalhados entre os povos, entre as nações. Então, se for pesquisar hoje sim temos muitos registros, mas à medida em que o tempo foi passando não se tinha muito. Mas a gente vai descobrir que por onde eles andavam, eles criavam as sinagogas. Já que eles não tinham templo,
e estavam espalhados entre as nações, então os judeus, eles faziam isso, eles criavam um ambiente, que podia ser numa casa, um ambiente previamente preparado, ou um salão mesmo que fosse construído, onde eles pudessem se reunir, ter as práticas espirituais, a oração, a adoração, a leitura e explicação da Torá, dos profetas, dos escritos bíblicos, né, que eles tinham da época, e não apenas isso, mas eles também discutiam as questões sociais, as questões dos interesses comunitários. Ali eles aprendiam como ensinar os seus filhos para que os seus filhos preservassem a identidade judaica e a adoração ao único Deus. É por isso que, passado todo esse tempo, desde de 135 depois de Cristo, até 1948, quando Israel é novamente constituído nação depois da Segunda Guerra, então nós vemos nesse período uma nação sendo preservada, apesar de estar espalhada por nações pelo mundo. Eles conseguiram fazer isso. E as sinagogas foram um instrumento essencial para que isso pudesse acontecer. Mas temos muito poucos registros a respeito desse tempo. Mas encontramos, em contrapartida, elementos bíblicos que nos falam a respeito do retorno, que nos trazem promessas a respeito do que Deus estava fazendo e o que Deus pretendia fazer em relação ao povo judeu naquela diáspora. É o que a gente vê, por exemplo, e eu convido você a ler junto comigo, em Zacarias capítulo 10, os versos 7 a 9. Os de Efraim serão como um valente, e o seu coração se alegrará como pelo vinho. Seus filhos o verão e se alegrarão. O seu coração se regozijará no Senhor. Eu lhes assobiarei e os ajuntarei, porque os tenho remido. Multiplicar-se-ão como antes se tinham multiplicado. Ainda que os espalhei por entre os povos, eles se lembram de mim em lugares remotos, viverão com seus filhos e voltarão. Uau, que promessa maravilhosa! Deus está dizendo, olha, eu estou permitindo que sejam espalhados, mas ao mesmo tempo eles se lembrarão de mim e voltarão. Eles voltarão, porque Deus prometeu trazer de volta. Agora a gente pode olhar, por exemplo, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 21, os versos 20 a 24. Leia comigo. Quando, porém, vides Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Os que se encontrarem dentro da cidade, retirem-se. E os que estiverem nos campos, não entrem nela, porque esses dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra esse povo. Cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações, até que os tempos dos gentios se completem. Jerusalém será pisada por eles. Então o que ele está falando aqui? Jesus falando, olha, por causa do pecado, porque o povo se esqueceu do Senhor, Deus ia permitir que os seus inimigos prevalecessem. E eles então seriam espalhados pelas nações, estariam lá durante um tempo, mas eles ficariam lá até completar-se o tempo dos gentios. E aí, em 1948, o povo retorna para Jerusalém. Aí vemos o início da restauração prometida pelo Senhor. Deus deixou claro, ele não abandonou Israel, Israel faz parte do seu projeto e então Deus faz algo sobrenatural acontecer, a restauração de um povo que parecia que havia morrido. Veja só comigo em Zacarias capítulo 10, versos 10 a 12. Porque eu os farei voltar da terra do Egito e os congregarei da Assíria. Trá-los-ei à terra de Gileade e do Líbano, e não se achará lugar para eles. Passarão o mar de angústias, as ondas do mar serão feridas, e todas as profundezas do Nilo se secarão.
Então será derribada a soberba da Assíria, e o cetro do Egito se retirará. Eu os fortalecerei no Senhor, e andarão no seu nome, diz o Senhor. É promessa de Deus para os últimos tempos para Israel. O Senhor vai quebrar o cetro, vai quebrar o jugo dos seus inimigos. E lá em Amós, capítulo 9, no verso 9, diz: pois darei a ordem e sacudirei a nação de Israel entre todas as nações, tal como o trigo é abanado numa peneira, e nenhum trigo cai na terra. Então o que ele está dizendo aqui? Que Deus vai cuidar, Deus vai sacudir, Deus vai permitir o juízo, mas Deus não vai permitir que eles se percam. Nem vai cair por terra, não vai se perder nada. Deus vai chamar os efraimitas de todo mundo para retornarem à terra prometida. Aliás, eu quero dizer para você, que é um tópico para outra meditação, mas eu quero adiantar para você, hoje, nos nossos dias, há um número cada vez maior de judeus que continuaram nas nações desde 1948, ou antes, né? Quando os judeus começaram a retornar para Sião, a Canaã, né, a terra de Israel, muitos permaneceram nas nações, mas agora, nos últimos tempos, é como se Deus estivesse chamando os judeus. E eles estão saindo das nações e voltando para Israel. Dia após dia, o pedido de registro, de reconhecimento de descendência judaica tem aumentado consideravelmente nos últimos anos. E isso é sinal da grande restauração de Israel, preparando para o tempo do fim. Lá no livro do profeta Oséias, ainda no capítulo 11, no verso 10, Oséias diz assim: eles seguirão o Senhor, ele rugirá como leão. Quando ele rugir, os seus filhos virão tremendo desde o ocidente. Então esse é o projeto de Deus, trazer o seu povo de volta e produzir um dos maiores milagres que a terra ainda verá, um povo inteiro se convertendo ao Senhor, um povo inteiro se voltando para Jesus, Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias. É o que a gente vê lá em Romanos capítulo 11, 26. E assim, todo Israel será salvo, como está escrito. Ou seja, se Deus está falando que todo Israel vai ser salvo, todo Israel vai ser salvo. Deus não aboliu a sua aliança com Abraão. Deus não aboliu a sua aliança com os filhos de Abraão. Deus não aboliu a sua aliança com Israel. Por isso, Deus vai cumprir. Ele não é homem para que minta, não é filho de homem para que se arrependa. Então, todo Israel se voltará. Quando? Quando o Senhor for visto voltando nos ares. E eles dirão finalmente: Baruch haba Beshem Adonai. Eles estarão dizendo: bendito o que vem em nome do Senhor. Um dos textos que falam sobre isso é Mateus capítulo 23. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Só que Satanás quer frustrar esse intento de Deus com Israel. Satanás quer fazer de tudo. Ele vai querer enganar Israel para que Israel faça aliança com o anticristo, para que ele tenha a marca da besta. Satanás já tem tentado ao longo da história destruir Israel. A última grande tentativa foi o Holocausto, a chamada solução final dos nazistas para destruir, para eliminar Israel. Era uma estratégia de Satanás para destruir o povo. E se a gente olha na história, quantas vezes isso foi tentado? Satanás vai tentar fazer com que Israel se volte contra o Senhor por causa da igreja. Só que Romanos 11 diz que, na verdade, Deus vai gerar ciúmes em Israel por causa da igreja.
Hoje, quando a gente celebra as festas bíblicas, eles ficam enciumados. É como se eles dissessem, mas isso é nosso, isso não é deles, isso é judeu, isso é nosso, do nosso povo, não é deles. E esse ciúme neles faz com que eles se voltem para olhar a igreja. E o volume de evangélicos cristãos indo a Jerusalém visitar Israel, abençoar aquela terra, tem gerado ciúmes, mas curiosidade e muitas conversões. Então Israel, na verdade, está sendo um alvo direto de Satanás, e ele vai tentar isso lá no final também. Nós vamos ver mais para frente, em outra devocional, em outra meditação, que o anticristo tentará destruir completamente Israel no final. E essa será a grande batalha do Armagedon. Mas não vai conseguir. Por quê? Porque Deus é fiel às suas promessas. Tudo que Satanás quer é dizer que Deus é infiel. Mas Deus continuará fiel até o fim. Agora nós, como igreja, precisamos nos alinhar ao propósito de Deus, ao que Deus está fazendo e ao que Deus pretende fazer sobre a terra. Em Isaías capítulo 62, verso 11, diz que o Senhor fez ouvir até as extremidades da terra essas palavras: dizei à filha de Sião, eis que vem o teu Salvador, vem com ele a sua recompensa e diante dele o seu galardão. E podemos olhar para outro texto também, voltar lá em Romanos capítulo 11, que é o nosso texto especial de hoje. Romanos capítulo 11, no verso 12, Paulo diz assim: ora, se a transgressão deles, judeus, redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Isso quer dizer que haverá a plenitude dos judeus. Então, ainda que eles tenham endurecido o coração, se afastado do Senhor, rejeitado o seu Messias, ainda que os gentios tenham abraçado a Jesus, agora Deus está dizendo, virá um tempo que será da plenitude para eles. E lá em Zacarias, no profeta Zacarias, capítulo 8, os versos 2 e 3, a gente lê assim: assim diz o Senhor dos exércitos, tenho grandes zelos de Sião, e com grande indignação tenho zelos dela. Assim diz o Senhor, voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. Jerusalém chamar-se-á a cidade fiel, e o monte do Senhor dos exércitos, Monte Santo. Deus está dizendo, voltarei para Israel, voltarei para Israel. Deus prometeu. E quando Jesus vier nas nuvens, ele virá sobre o solo de Jerusalém, de Israel. É ali e dali que ele reinará durante 1000 anos. Falaremos disso em outro estudo mais para frente. Mas precisamos sempre ter em mente Israel, escolhido de Deus, Israel, relógio de Deus. E eu quero deixar uma última profecia para que você possa meditar nela. Mateus capítulo 24, os versos 32 e 33. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Muito bem. O que ele está dizendo? É Jesus falando. Jesus vem elencando ali sinais evidentes da sua volta, ou seja, como a gente vai saber que Jesus está às portas voltando? Então Jesus dá uma série de sinais. Ele diz assim, olha, quando você olha para a figueira e você vê os seus ramos se renovando, você sabe que o verão está próximo. Da mesma forma, quando vocês virem todas essas coisas, quais? Esses acontecimentos, saibam que ele está às portas. E não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Qual geração? Essa geração da figueira. O que é figueira? A figueira é símbolo de Israel. Então,
Jesus usa a figueira para dizer: olhem para a figueira. Da mesma forma como vocês conseguem identificar as estações do ano, identifiquem os acontecimentos proféticos. Olhem para Israel e saibam, quando ele estiver renovando seus brotos, é porque Jesus está às portas. E quando isso começou a acontecer? Quando é que a figueira Israel começou a renovar os seus brotos? 1948. Aliás, quando olhamos para Israel antes disso, nós vemos como se fosse uma raiz seca numa terra sem vida. Mas de repente, ela começa a ganhar vida e se torna um povo temido. E nós temos que olhar para isso e dizer: o tempo da figueira começou. Ela está brotando. E nós, a geração da figueira, estamos prontos para ver a volta de Jesus. Sermos chamados por Ele a encontrar com o Senhor nos ares e depois reinarmos com Ele por 1000 anos, um reinado de paz sobre a terra. Você está pronto para isso? Jesus voltará. Olhe os sinais. Olhe para Israel.